Fala, nação, seja muito bem-vindo. Caso você não conhece, esse é o meu quadro Conte Comigo Mengão e agora eu vou falar pra você tudo que pode acontecer com o rubro-negro nesse mês de agosto. Bem, no último mês, só pra relembrar, eu avisei que o Pedro faria o gol que daria vitória pro Flamengo no Fla-Flu. Eu avisei que ele ia fazer exatamente o gol no Fla-Flu. E também avisei em uma coisa que o Felipe Luiz não ouviu, né? Claro que ele não viu, que ele não me conhece, que deveria ter sido poupado tanto o Bruno Henrique quanto o Luiz Araújo. O Luiz Araújo ficou de fora do jogo contra o Ceará e agora está de fora do jogo da Copa do Brasil. O que para mim não era necessário, já que tinha o Alacian, que ele optou por botar o garoto só no final do jogo, e também tinha o Pedro, só para jogar esse jogo da Copa do Brasil, já que eles tinham tomado o terceiro cartão amarelo e estavam de fora do jogo contra o Ceará. Então, para mim, era para ter poupado o Luiz Araújo lá para colocar ele agora. Ele, inclusive, não viajou com a equipe, não está relacionado por conta de controle de carga. Se eu não me engano, o Bruno Henrique também tá nessa. Ele jogou contra o Ceará e agora acho que ele não vai viajar para jogar contra o Galo. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que vai acontecer, calma que eu vou atualizar a tabela do Campeonato Brasileiro, eu vou falar sobre a Libertadores, vou falar sobre a Copa do Brasil, provável escalação e também os próximos confrontos de todo o mês. Já me segue aqui, já dá o like e me segue em todas as redes sociais Lohane K7. Então, não tem segredo. Bora logo pro vídeo. Bem, falando rapidinho aqui, tem uma crise que paira sobre o Flamengo. Por duas vezes o Flamengo tomou 2 gols, onde não obteve vitória. Um foi contra o Galo, dentro de casa, com o erro dos zagueiros, principalmente do Léo Pereira. E o outro foi agora contra o Ceará, né, com o erro do goleiro Rossi. E para mim é engraçado ver essa crise que está se tornando, sendo que o Flamengo tem simplesmente a melhor defesa do campeonato, mas não pode ter um errinho que o goleiro não presta, que o zagueiro não presta, que ninguém nunca presta pro nível do Flamengo, né? Todo mundo tá falando, é inadmissível o nível do Flamengo ter um goleiro como o Rossi, um goleiro que já salvou a gente várias vezes de vários vexames, já agarrou muitos pênaltis, já foi decisivo em várias vitórias pro Flamengo, mas é inadmissível o Flamengo ter um goleiro como o Rossi, segundo a mídia e alguns torcedores também. Eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, por isso tô fazendo em cima do dia que já vai acontecer o segundo jogo da Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar o Galo na Arena MRV, onde vai ser muito difícil, porque o Flamengo nunca reverteu um placar de mata-mata fora de casa, mas tudo tem a primeira vez, né? O Galo tá em casa, tem mais vontade de vencer essa Copa do Brasil, porque a gente já tá vendo que o Flamengo não quer vencer. Para mim, o Flamengo não tem que se matar para vencer, claro que não, porque tem Libertadores esse mês, tem jogos importantes no Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo quer ser campeão, mas tem que se pôr respeito, tem que se impor como campeão dessa competição, como o Flamengo é, o campeão da Copa do Brasil. Para mim é só isso, tem que se impor como campeão. Tem que sim, para mim, ir com os titulares dessa vez, porque o Flamengo se complicou por culpa dele mesmo, porque desdenhou do jogo, porque se o Flamengo tivesse feito 2 gols no Maracanã, coisa simples, simples que dava para ter feito tranquilamente, porque esse time do Galo não é nem um bicho de 7 cabeças, não é um time forte, na minha opinião, é um time que vem enfrentando bastantes crises, não é nada desse bicho-papão. O Flamengo poderia sim ter feito 2 gols dentro do Maracanã, poderia mandar o time misto. E até poderia ter feito 2 gols com o próprio time misto do Flamengo, que é muito mais qualificado no papel do que o time do Galo. E já entrando nessa questão, muita gente fala porque a equipe do Flamengo mista não é tão boa, porque sendo que são jogadores melhores do que muitos jogadores que o Flamengo enfrenta. E para mim é simples, porque não joga junto. Não tem como você pode pegar os melhores jogadores do mundo, colocar num time e botar eles pra jogar. Se eles não jogam juntos há um tempo, se eles não são entrosados, se eles não treinam pra jogar juntos, eles não vão jogar bem juntos. Tipo, o Flamengo treina pra jogar com aquele time titular, não treina pra jogar com aquele time reserva. Se o Flamengo fizer isso, se o Flamengo botar mais vezes o time reserva em campo, mais vezes pra treinar, pra exercitar, pra pegar ritmo de jogo juntos, aí sim o Flamengo tem um time B. Enquanto o Flamengo não faz isso, pra mim o Flamengo não tem time B ainda, do Felipe Luiz. No papel tem um time B, tem um time C, mas o Felipe Luiz não utiliza. Então, se não utiliza, pra mim esse time não existe. Que deveria existir. Bem, pra mim, pode ser um pouco difícil o Flamengo reverter o placar lá, mas vale lembrar que as 2 vezes onde o Flamengo foi na Arena MRV, primeiro o Flamengo goleou com um time misto, na época do Tite, e depois o Flamengo simplesmente foi campeão da Copa do Brasil, né? Então não tem muito o que falar. Bem, agora vamos falar do Brasileirão, o tão esperado. Depois do empate que o Flamengo teve com o Ceará foi bem importante, caso você não tenha acompanhado, o Ceará venceu do Cruzeiro, que deu a liderança para o Flamengo,
e depois empatou com o Flamengo, o que deixou o Cruzeiro colar no Flamengo novamente. Quando eu fiz esse vídeo, estavam os dois empatados em pontos e agora não é diferente, infelizmente. O Flamengo tá com 37 pontos, Cruzeiro 37. O Palmeiras vem na terceira colocação com 33 pontos e 2 jogos a menos. Vale lembrar, recapitulando, que o Flamengo tem um jogo a menos. O Bahia fecha o G4 com 29 pontos. E depois dessa quarta-feira, né, que eu vou gravar esse vídeo e vou postar agora no sábado, o Flamengo, o líder, enfrenta o Mirassol em casa. Para mim, o Flamengo deve colocar aí sim o tal time misto que o Flamengo pretenderia colocar nessa Copa do Brasil agora. Porque o Mirassol é uma equipe que está matando gigante, é um Davi do Campeonato Brasileiro, sim. Mas também o Flamengo tá jogando em casa, o Flamengo não pode tomar tanta pavor assim desse Mirassol e tem jogos mais importantes pela frente. Então tem que se sacrificar em algumas vezes, não vai ter jeito. Para não sacrificar o físico do jogador. Eu já avisei isso aqui antes. Vamos ver se o Felipe Luiz me escuta agora. Claro que ele não vai escutar, ele nem nunca vai ver esse vídeo. Bem, para quem quer saber, o nosso rival Cruzeiro vai enfrentar o Santos na próxima rodada em casa. O Cruzeiro que não joga nenhuma competição internacional e por isso tem um respiro maior do que o Flamengo para poder descansar em algumas vezes. Por que eu digo isso? Porque já nessa próxima quarta-feira já vai voltar a Libertadores, já vai voltar o mata-mata. O Flamengo enfrenta o Internacional no Maracanã dia 13/8. E para mim, por isso, poupar alguns jogadores sábado contra o Mirassol vai ser importante, porque é Libertadores, é mata-mata, o Flamengo vai decidir outro mata-mata fora de casa e agora é jogo de gigantes. Não é mais Copa do Brasil, não tem mais como passar pano para erros. Porque o Flamengo vai decidir esse jogo fora de casa dia 20/8. Vai ser aí o fechamento do mata-mata da Libertadores lá em Porto Alegre. Falando em Porto Alegre, nesse meio período aí, entre esses dois confrontos, o Flamengo vai enfrentar o Internacional novamente, sendo que dessa vez no Campeonato Brasileiro, que será domingo, dia 17/8. Assim como o Flamengo enfrentou 3 vezes, né, o Atlético Mineiro, o primeiro no Campeonato Brasileiro, e agora essas duas vão ser na Copa do Brasil, né, já foram na Copa do Brasil. Agora o Flamengo vai enfrentar o Internacional 3 vezes, sendo que dessa vez é mais desfavorável para o rubro-negro, né, já que vai ser 2 vezes fora de casa. Bem, vai ser muito difícil pro Flamengo, porque vai ter que jogar 2 jogos fora de casa. Precisa se preocupar sim com o Brasileirão. O Internacional é um time forte, para quem quer saber, na última vez foi 0/0. E também esse jogo, né, serviria para fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Não sei como vai acontecer, porque tem muitos times com jogos a menos. E também teve esse Mundial no meio do ano. Então, por isso, bagunçou um pouquinho ali o calendário do Brasileirão. Então, eu não sei como é que vai acontecer. Não sei se esse jogo vai ser o final do primeiro turno ou se não. Não sei o que vai acontecer. Bem, para quem quer saber, o Cruzeiro, enquanto o Flamengo estaria pegando ali o Internacional no domingo, o Cruzeiro na segunda-feira vai enfrentar o também Mirassol, né, que passou pelo Flamengo. Vai passar pelo Flamengo, vai enfrentar também o Mirassol, sendo que dessa vez o Cruzeiro vai enfrentar fora de casa, lá no interior de São Paulo. Para fechar o mês, o Flamengo volta para o Rio de Janeiro, finalmente, acabando essa temporada no Sul, né, que é praticamente uma temporada. Mas o Flamengo traz um presentinho do Sul, que é o rival do Internacional, o Grêmio, que vem jogar no Maracanã para fechar esse mês. Bem, isso foi o mais fácil que eu consegui resumir aqui um mês inteiro para vocês de tudo que pode acontecer, aonde eu acho que tem que pôr time misto, onde eu acho que tem que pôr time titular. Para mim, o Flamengo, a maioria das vezes, vai ter que jogar como titular esse mês, vai ser bem puxado. Vamos ter algumas lesões, vamos ter alguns históricos, vamos torcer para que não, mas a gente conhecendo o Flamengo sabe o que vai acontecer. Vamos só rezar e ver aí o que vai acontecer, torcer pelo Flamengo e é isso.